Fala, meu querido estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ítalo, seu professor de Libras, e esse aqui, é o meu sinal. E você vem comigo aprendendo o que? Classificadores em Libras. Vem, pegue seu material, senta aí e vamos juntos aprender a partir de agora. Bom, iniciamos nossos estudos na tradução e interpretação a partir dos classificadores. Trago para você um conceito bem bacana que ele fala sobre os classificadores. Eles permitem tornar mais claro e compreensível o significado do que se enuncia, do que quer se enunciar. Em Libras, os classificadores eles são formas representadas por configurações de mãos que, relacionadas a coisa, pessoa e animal, funcionam como marcadores de concordância. E aí, você, como estudante, já peço para que você possa marcar no seu material, no seu caderno, isso daqui. Ok, novamente. São marcadores de concordância, certo? E esses marcadores, eles podem relacionar coisa, pessoa, animal. Muito bem, mas muita calma nessa hora. Quando a gente fala sobre classificadores, nós falamos sobre sinais, que esses sinais eles servem para auxiliar na hora da interpretação. E aí eu trago um conceito para você sobre um classificador. Portanto, torna o enunciado, a interpretação de forma mais clara, mais sucinta, mais objetiva. Como? Quando esses marcadores, de forma que concordam com o gênero, com o número, com pessoas, coisas, animais, eles vão concordar. E aí eu utilizo para você um método chamado visual. E esse método visual, ele acontece de várias maneiras. Como nós temos aqui o verbo cair. E antes que você caia nessa pegadinha, antes que você faça aí de forma equivocada, o sinal de cair, nós sabemos que é aqui, cair. Se está em pé, caiu. Só que nós temos que observar o contexto da frase. Lembra que eu não posso levar tudo assim como está escrito. Eu não posso fazer na ordem que está ali no português, porque no português as palavras e a sintaxe ali, a estrutura da oração, ela precisa concordar. Assim também a estrutura da Libras, na língua de sinais, que nós temos como OSV, SVO, elas também precisam concordar. E aí o que acontece? O surdo, ele é visual. Ele é visual, gente. A língua de sinais, ela ocorre pela visão, pelo espaço. E aí, se eu me prender em apenas um sinal, eu não desenvolvo. Eu não vou ter como aprender de forma mais clara. Por quê? Porque eu só aprendi uma forma e que essa forma ela vai servir para demais situações. E aqui está um pouco equivocado. Então, aqui é que muitos alunos se perdem na Libras.
Por quê? Porque eu sei que o sinal de cair é assim. Bom, então cair é assim. E aí então para mim todo cair vai ser assim. Exemplo, o menino caiu na poça de água, tá? Então ele está andando e aí tem água ali e ele caiu, escorregou, ok? Agora na segunda situação nós temos um menino andando de bicicleta e observe que o sinal de bicicleta é aqui, menino andando de bicicleta. E eu não posso fazer já como ouvinte, né? A nossa vontade é já querer fazer isso aqui. O menino andando de bicicleta e caiu, tá? Tá errado, professor? Bom, não concordo. Por quê? Porque se eu estou andando de bicicleta, naturalmente cair tem esse movimento. Caiu. Opa, estava andando aqui, desequilibrei, caí. Certo? E terceira imagem, nós temos um menino caindo aí do skate. Temos o sinal de skate, configuração de mão e U. E aqui temos um menino, tá em cima, andando no skate e do nada ele tropeça e cai. Percebe que nós temos um verbo de ação e que ele vai agora modificar através do que? Do contexto, através da imagem, através do sinal. É isso aí que você precisa entender. Bom, e o método visual, nós também temos aí árvore, papel e folha. Folha da árvore caindo. Gente, isso aqui é o sinal de árvore, tá? Árvore caindo. Aqui. Papel. Sinal de papel, configuração de mão em L. E é a palma da mão tocando e caindo. Folha. Novamente, nós vamos fazer árvore. E aqui está a folha e caindo. Ou aqui e caindo. Percebe que o verbo é o verbo cair. Porém, ele vai sofrer alterações dependendo aí do contexto. Muito bem, vem comigo. Verbo ficar. Nós temos o verbo ficar, a primeira imagem em casa e a segunda imagem, duas pessoas ficando, se beijando. A primeira imagem, nós temos casa, família reunida e aí eu fecho a porta. Ficar em casa. Novamente, exemplo para a casa e com a família. Casa, família reunida, fechada. Ok? E duas pessoas se encontram, se beijam. Bom, até aqui, tranquilo? Tudo bem? Tudo legal? Preciso saber que você tem aqui já uma certa habilidade, domínio do seu conhecimento, da sua bagagem na língua de sinais, ok? Bom, e aí no método visual nós temos o sinal de andar. E aí muita calma nessa hora. O sinal de andar nós sabemos que pode ser aqui, andar para a pessoa. E cachorro andando? Cachorro andando? Não concorda. Se não concorda, eu vou procurar um sinal que vai concordar. Cachorro andando. Terceira imagem, a galinha. Galinha andando. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui como vai agora concordar com a imagem. E tudo isso é como se fosse um quebra-cabeça. Tá? Literalmente. Quando você vai querer encaixar as pecinhas aqui e você acha que não entra, que não dá, não tem condição, não é aqui, e você modifica ela, você troca ela por outra peça e você viu, opa, montei. Isso é um sinal, é um quebra-cabeça. E aí, o método visual, nós temos aqui o verbo abrir. No verbo abrir,
também vai depender do que você está abrindo. Porta, porta, abrir, porta. Abrir janela. Se porta é assim, janela não vai ser assim. Janela, diferente. Janela. Abrir um pote de biscoito. Claro, né? Lembra que o classificador precisa concordar com a imagem. Eu não vou abrir um pote de biscoito assim e nem assim. Eu vou fazer assim. Abrir um pote de biscoito. Uma gaveta. Abrir gaveta. Uma lata de sardinha. Essa é a configuração de mão em C. E aí você vai vir aqui com a letra X e puxar sardinha. Abrir geladeira. Você vai fazer o sinal de frio. Frio, expressão facial. Frio. E puxando para realizar a abertura da geladeira. O pulo do gato. Uau! O pulo do gato, muitos classificadores, tá? Eles são icônicos em seu significado pela semelhança entre sua forma ou tamanho do objeto a ser referido. Então, percebe que classificadores, tá? Eles são sinais icônicos. Você olha para um classificador, você logo percebe que ele é um classificador e que ele é icônico. Por quê? Porque o carro bateu na árvore. Bom, o sinal de carro é aqui. E árvore eu sei. Aí é que tá, professor. Bateu. Como é que eu vou fazer o sinal de bater? Como é que eu vou fazer essa configuração de mão? Não precisa. Use o classificador. E eu sempre ouvia o meu professor tocar na tecla, a mesma tecla. Use os classificadores. Use os classificadores, porque ele te permite você ter uma conversa mais amigável, uma conversa mais objetiva, uma interpretação mais clara e mais fácil para que você possa desenvolver. Ok? E aí, nós temos que eles operam de forma icônicas, tá? Icônico, e aí nós temos que representando formas, tamanho, objeto a serem referidos. Aqui tem uma dinâmica que vocês podem realizar em casa, em Libras. E aqui 4 desafios, 2 pessoas se encontrando. Muito fácil, muito fácil. Encontrar aqui, sinal de encontrar 2 pessoas se encontrando. Comprei um pote de sorvete. Comprei pote doce. Sorvete. Aqui não, copo. Frio. Mentir faz o nariz crescer. Sinal de mentira, ó. Mentir. Mentir. Nariz crescer. Casa pegando fogo. Casa pegando fogo. Muito bem. E aí, gostaram? Se vocês tiverem mais alguma dificuldade, mais alguma dúvida, não hesitem em mandar alguma mensagem para mim. Podem ficar à vontade. Dúvidas, perguntas, questionamentos. Professor, tem como explicar de uma forma mais diferente? Manda mensagem lá no meu privado ou aqui no grupo que eu consigo aí te auxiliar. Ok? Muito obrigado. Meu forte abraço e nos vemos na próxima aula. Fui.